Olá, boa noite. Meu nome é Angélica Elizabeth Zamorano Mora. Tenho 18 anos de idade, estudo no ciclo diversificado no Colégio José Maria Velasco Ibarro, no Cantão do Empalme. Aos 12 anos aceitei a Cristo e então, quando eu aceitei a Cristo, comecei a estudar no colégio. Meus amigos nenhum era evangélico e eu me sentia muito esquisita entre eles e eu me distanciei de Deus. Eu estive vivendo uma vida muito ruim, péssima, mas Deus me tirou de lá. Logo me reconciliei com o Senhor quando fiz 15 anos, mas eu vivi uma vida de ânimo dobre, e na palavra diz que o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos, e eu era uma dessas pessoas. Meu pai sempre me dizia: você não pode ser assim, isso é feio, não é correto. E eu dizia: mas eu sou assim, eu sou como eu quero, e ninguém vai me dizer como eu tenho que ser, nem o que eu tenho que vestir, nem como agir. E meu pai me dizia: o que eu sei é o que eu vou te dizer. É que Deus vai te tratar, vai te transformar. E ao cumprir os 17 anos, eu me aproximei do Senhor no mês de abril, 28 de abril. Fui a Ele e disse: Senhor, eu me sinto tão mal porque reconheço que sou pecador, e comecei a dizer o que eu sentia. O Senhor me perdoa, escreva meu nome no livro da vida, me aceita como tua filha. Me arrependi, me reconciliei com o Senhor, mas eu disse: Senhor, eu quero que o Senhor me transforme, que faça uma diferença em mim. E eu disse isso de todo o coração. Chorando, eu pedi ao Senhor que me mudasse, e o tempo passou e eu não sentia nenhuma diferença. Eu me sentia do mesmo jeito, a única diferença era que eu ia à igreja, eu começava então a ler a palavra, orava. Era a única diferença que eu via na minha vida. Logo em agosto, me convidaram a fazer um jejum de 15 dias, era um retiro, e eu fui. Então eu fui, e antes de entrar eu disse: Senhor, quero que o Senhor fale comigo. Naquele jejum, o Senhor estava falando praticamente com todos, e comigo era diferente. Era como se o Senhor não me notasse ali. E isso me machucava. Eu dizia: Senhor, então comigo o Senhor não quer nada? E eu chorava sozinha e eu dizia: Senhor, Tu me amas? Estás aqui, estás comigo? Por que o Senhor não fala? Não fala comigo, não diz as coisas, e com todos falas. A todos profetizas, com todos falas, menos comigo. E eu pedi a Ele: Senhor, me mostra que estás aqui, que estás comigo. E quando eu estava pedindo essa prova, então o Senhor me disse o que diz, que está em Jeremias 33:3. Clama a mim e eu te responderei e anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. E eu disse: Senhor, o Senhor falou comigo com voz audível. Eu pude ver com letras o que está em Jeremias 33:3. Senhor, isso é para mim. Então eu guardei para mim, enquanto todos contavam o que Deus tinha revelado. Eu guardei essa palavra para mim, no meu coração, na minha mente. Eu comecei só a meditar. E aqui diz: clama a mim. Clamar significa orar, e coisas grandes e ocultas, o que pode ser? Comecei a meditar e disse: o único que pode ser é o céu e o inferno. Então eu disse: Senhor, mas o único que eu sei é que o Senhor me mostra o céu, mas o inferno não, porque o inferno, o que eu sei é que é um lugar feio, horrível. E eu só disse isso. Comecei a clamar desde aquele dia: Senhor, se é da Tua vontade me mostrar o que o Senhor tem que mostrar, faça. Mas primeiro me muda. Quero que o Senhor me mude, me transforme, que marques uma diferença em mim. Eu quero ser diferente. Digo isso de todo o coração. Quando saímos do jejum, vieram as provações, dificuldades, apesar de que eu sentia que ia desmaiar, que já não poderia mais continuar caminhando com o Senhor, que não ia mais avançar, e o Senhor então me dava mais força. Comecei a ouvir Sua voz, comecei a ter uma relação diferente com Ele, comecei a ser amiga do Senhor, meu melhor amigo, o Espírito Santo. E eu disse: Senhor, Tu és meu melhor amigo, eu quero Te conhecer. Eu comecei então a pedir o que estava no coração. Eu dizia: Senhor, tudo o que eu pensava no meu coração eu dizia. E no transcurso do mês de agosto, clamei ao Senhor, e no mês de novembro,
tocou a porta de casa um servo do Senhor. E quando ele tocou, eu corri para abrir a porta. E a surpresa foi quando eu ouvi, ele me disse: o Senhor te abençoe. Eu disse amém. E ele me perguntou: posso entrar? E eu disse: claro que sim, sente-se. E ele disse: tem uma mensagem da parte do Senhor para a sua vida. E eu disse amém, diga-me o que é. Primeiramente oramos, e ele disse: olha, que eu trago para você é que você tem que se preparar, porque o Senhor vai te mostrar coisas grandes e ocultas que você não conhece. Ele vai te mostrar o céu e o inferno, mas você tem pedido ao Senhor o que diz em Jeremias 33:3? E eu disse: sim, eu quero que você me diga algo. E ele falou: diga, quem te contou o que eu tenho pedido ao Senhor? Porque eu tenho guardado isso no meu coração, na minha mente, não tinha contado a ninguém, só eu e o Senhor sabíamos. E ele me disse: é que o mesmo Deus que você serve e adora é o mesmo Deus que eu adoro. E eu disse amém, e ele me disse tudo, servo. E quando ele me disse essa palavra, então me disse: vamos orar, e eu disse amém. Antes de orar, chegaram umas irmãs da igreja aqui em casa. Também vivia uma jovem e começamos a orar juntamente com todos eles, minha família. Enquanto orávamos, eu via no sobrenatural. Eu via o céu se abrir e falava para eles: olha, estou vendo o céu se abrir e de lá vem descendo os anjos. E me disseram: quando eles estiverem aqui, pergunte o que desejam, por que estão aqui, pergunte o que você puder perguntar. E assim foi. Quando eles estavam descendo, um deles veio para o meu lado direito e o outro para o lado esquerdo. E eu comecei a observá-los fisicamente, eu os via, eram lindos, eram inexplicáveis, eram altos, com corpos lindos, tinham asas preciosas, grandes, que resplandeciam, eram meio transparentes e ao mesmo tempo brilhantes de ouro, tinham sandálias como de cristal, e eu pude observar suas vestimentas santas, muito lindas, eram uma santidade que eles tinham. E observando-os, eu lhes perguntei: e o que fazem aqui? Ambos me observaram, sorriram e responderam o seguinte: estamos aqui porque temos um propósito para cumprir. E eu disse: sim, e qual é esse propósito que vocês têm que cumprir? E eles disseram: o propósito que você tem que conhecer o céu e o inferno, e não nos iremos até que tudo isso aconteça. E eu lhes disse: está bem. O céu, o inferno, mas eu só quero conhecer o céu, o inferno não. E eles sorriram e não falaram mais. Eles permaneceram ali, não se distanciaram, não se foram. Terminamos a oração e eu ainda via eles, como estava vendo meu pai, minha mãe ou qualquer pessoa que estivesse ali. Eu via o Espírito Santo e ele é um cavalheiro por excelência. Eu não posso dizer nada contra ele, nosso melhor amigo. Ele é santo e é onipresente, onisciente. Eu podia vê-lo e como ele estava aqui, ele era como transparente e resplandecia. Eu via ele ali, seu rosto era resplandecente, seu sorriso e seu olhar de amor. Olha, não dá para explicar, ele é mais lindo do que os anjos. Os anjos, eles têm sim a sua formosura, mas o Espírito Santo é muito mais formoso do que os anjos. E eu ouvi a sua voz audível, era uma voz de amor, uma voz de paixão, eu não sei, uma voz inexplicável, uma voz de relâmpago e ao mesmo tempo ele dizia: eu estou contigo, e eu me esforçava em seguir avançando, porque as provas estavam ao redor, estávamos naquele tempo vivendo momentos difíceis, mas ao mesmo tempo de vitória. Ele estava ali e eu lhe dizia: Senhor, faça a sua vontade. Dia 6 de novembro, eu estava indo para a escola. Eles estavam ali, os anjos, me acompanharam até a escola. E eu estava na aula e muito feliz porque eu podia vê-los. E veio o momento em que o servo me disse que eu me preparasse, porque o Senhor ia mostrar o céu e o inferno. E me disse: você vai morrer.
E receber essa palavra para mim não foi fácil. Eu disse, como eu vou morrer? Eu sou jovem. E ele me disse, não te preocupes, porque o Senhor vai fazer tudo perfeito, porque o que Ele faz, o faz perfeito. E Ele devolverá a sua vida, porque Ele só vai te mostrar para que você venha e testemunhe o que existe no sobrenatural, no além da morte. E é isso que o Senhor quer que saibamos. Eu disse então amém, mas será que um carro vai me atropelar? Será que alguém vai me ferir? Como é que será que eu vou morrer? Claro, então, que vieram muitas ideias, mas o Senhor me falou através do servo, não se preocupe, eu tenho tudo no meu controle. E eu lhe disse, obrigado, Senhor. Então, no dia 6 de novembro, como eu lhe contei, muito lindo, os anjos estavam comigo no colégio, em casa, almocei com eles, fiz os meus deveres com eles. Eles estavam ali comigo e eu adorava o Senhor. E não falavam comigo, eles só diziam santo, 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 aleluia, davam a glória, a honra, a adoração ao nosso Pai Celestial. Amém. E ali se encontrava o Espírito Santo juntamente com os anjos. Eu me alegrava porque muitos dizem que o Evangelho é entediante. E isso é muito mentira do diabo, para que aquele que não conhece a Deus não procure a sua presença. Eu antes dizia isso, uma vez conhecendo a presença do Senhor, conhecendo o Espírito Santo e aos anjos, eu pude dizer que é uma mentira do diabo, que o Evangelho é chato. É mais lindo, é o mais lindo que pode existir na Terra. Quando eu podia vê-los, eu brincava com eles, falava com o Espírito Santo, e os anjos não falavam, o que eles faziam era adorar o Senhor. O Espírito Santo me acompanhava, ele estava ali e eu podia senti-lo, podia vê-lo, podia dizer o que ele estava fazendo. O Espírito Santo, no momento de orar, no momento de almoçar, no momento de falar, eu podia ver quando ele se levantava, quando ficava de pé, colocava um lugar onde ele pudesse se sentar, porque ele está aqui. Apesar que muitos não o veem, ele está aqui. Essa relação continua, porque não se pode deixar terminar essa relação, me distanciar dele. Uma vez conhecendo ele, distanciar dele não. Depois do que o Senhor fez, de onde ele me tirou, o que eu era antes, eu agradeço por sua misericórdia, por todo o seu amor, pela humanidade e por mim. E então, no dia 7 de novembro, quando eu estava voltando da escola, a uns 15 passos mais ou menos da minha casa, eu escuto uma voz que me diz assim, prepara-te, porque hoje morrerás. E eu sabia que era o Espírito Santo que estava falando, porque eu o via. Eu ignorei a sua voz e disse, Senhor, não, eu não quero morrer hoje. E novamente me diz, prepara-te, porque hoje morrerás. Uma voz mais forte, mais alta. Eu disse, Senhor, eu sei que é o Senhor que está dizendo isto. Eu sei que é o Senhor que está falando. Eu só te peço uma confirmação e eu quero dizer-te, Senhor, que eu te peço uma confirmação e depois disso, faça o que queres fazer. Eu vou ceder a tudo que o Senhor disser. Tudo que o Senhor disser falar, eu sei, eu cedo, porque eu sei que o Senhor está comigo e que Tu és real. Então, Senhor, eu peço, Senhor, aquela pessoa que o Senhor usou para me trazer a mensagem, que ela esteja na minha casa neste momento antes que eu chegue e que Ele me diga que hoje é o dia. O que o Senhor acabou de falar, mas também com a hora. Então, quando eu cheguei à minha casa, como eu disse, faltavam 15 passos para chegar à minha casa, mas o Senhor sabe o nosso passado, o presente e o futuro, então Ele já sabia que eu ia pedir. Quando eu cheguei, o servo já estava na minha casa. Quando ela chegou aqui em casa, nós não estávamos na sala, mas na cozinha. E quando ela então entra e vê que o servo do Senhor estava aqui, então ela lhe diz, o Senhor te abençoe. E ele lhe diz, Deus te abençoe. Estás preparada? Porque hoje é o dia que o Senhor vai te levar. Hoje, às 4 horas da tarde. Ela ficou atônita de ver que o Senhor tinha respondido. Nesse instante eu lhe disse amém, mas eu tinha muito medo de morrer. Eu não quero morrer, como é que eu vou morrer? Eu tinha muito medo, temor.
nessa hora ele disse, vamos orar, para que esse medo que você sente se vá agora, em nome de Jesus. E eu disse amém. E oramos. Quando estávamos orando, eu senti que esse medo se foi de mim. Eu senti um gozo, uma alegria inefável. Eu sentia que morrer era o melhor que podia me acontecer. Quando eu comecei a sorrir, todos viam que, ao invés de eu estar tristes, todos viam que eu tinha gozo, estava alegre, sorrindo, cantando, pulando, dançando. E nesse momento, então, eu vi que havia uns chocolates, doces, tantas coisas gostosas que eu tinha comprado. Então eu disse, eu vou comer algumas coisas. E eu disse, bom, Senhor, se eu não voltar, eu terei comido de tudo. No momento, sentiu gozo no seu coração. Logo começou a comer. Comer de tudo, irmão. De tudo um pouquinho. E ela disse, se eu não regressar, já estou cheia. E todos riram. E eu digo, todos que estavam aqui, uma jovem que morava conosco também, alguns irmãos da igreja, e eles me viam e perguntavam, e o que foi? Por que ao invés de estar triste, você está alegre? E eu disse, sim, porque eu vou ver o Senhor, vou estar com Ele, mas eu não sei se vou regressar, por isso eu quero fazer algo. E as pessoas, o que você vai fazer? Vou dar minhas coisas. E todos começaram a olhar, mas vai dar suas coisas? E minha mãe, surpresa, vendo que eu estava falando isso, assim mesmo começou a dar suas coisas. Tudo que era seu, ela deu. As irmãs da igreja que sempre estavam aqui, reunidas, elas estiveram aqui, ela deu tudo. E eu lhe disse, mas se você voltar? Não, eu dou isso com propósito. Se eu voltar, eu vou querer de volta. Agora, se eu não voltar, então, aí sim, fiquem com tudo. Então eu me imagino que para uma mãe é triste que um filho ou uma filha lhe diga isso, porque uma mãe adora o seu filho. E eu não consegui imaginar o que será que minha mãe estava sentindo nesse momento quando eu disse isso. Eu estava feliz. Quando eu disse isso, eu comecei a dar as coisas, a roupa, meu celular, minha cama, mas com um compromisso de que eu dou, mas se eu regressar, eles tinham que me devolver tudo. E todos davam risada, e eu disse sim, porque o que o Senhor tem que fazer, Ele vai fazer. Mas se eu não regressar, então vocês ficam com uma recordação minha. E todos davam risada, mas a minha mãe não estava assim, porque eu não tinha deixado nada com ela. Ela estava decidida. Mas como mãe, eu estava tão triste. Não é fácil, irmão. Não é nada fácil. Eu comecei a arrumar a casa e disse, Senhor, será o momento? Como é que vai ser? Eu não entendi, irmão, não entendia. Comecei a arrumar a minha casa e eles começaram a orar e o servo me disse, irmã, vamos orar. E eram as 2:30 da tarde, vamos orar? E eu disse, servo, continuem que eu já vou. Deixa eu terminar este ofício. Logo começamos a orar, todos me observaram nesse instante e eu disse na minha oração, eu disse, Senhor, quero fazer a Tua vontade aqui na terra. O Senhor me disse isso e eu sei que o Senhor não é homem para mentir, nem homem para se arrepender. Tu és real, tudo que o Senhor disse vai se cumprir, porque já está se cumprindo. E se eu vou falhar contigo aqui na terra, então melhor me deixa contigo. Se eu vou fazer a Tua vontade, então me ajuda a dizer a verdade. Me ajuda a preparar, me ajuda a pregar para que as pessoas se arrependam. Porque eu não quero ir para o inferno, eu quero fazer a Tua vontade. E se eu não vou fazer a Sua vontade, então que eu fique contigo, porque eu não quero me perder. Essa foi minha oração menor. E comentei então com o servo, não diga nada disso à minha mãe, que eu disse ao Senhor. E ele disse, bom, eu te prometo que eu não vou falar nada agora, mas depois que o Senhor, se Ele te levar, então eu vou falar. E eu disse, amém. Então estávamos orando num círculo de oração, e aqui oramos todos juntos. Sendo as 3:30 da tarde, o Senhor falou com o servo e disse ao servo, unge ela. E ele me falou, disse o Senhor que a unja, venha, a senhora vai ungí-la. Entramos no quarto e a ungimos como Deus mandara. Não deu 2 minutos, irmão, tínhamos ungido tudo
do cabelo aos pés, todo o seu corpo bem ungido. O Senhor falou com o servo que tinham que me ungir. Então, nesse instante, minha mãe e uma irmã que congrega na igreja, a irmã Fátima Navarretes, juntas elas me ungiram. Quando me ungiram com azeite ungido, eu sentia que me estavam cobrindo com alguma coisa. Era como um cristal que estavam embalando. E foi algo assim inexplicável. Eu me sentia coberta com uma couraça. Eu não podia explicar como estava coberta. Eles tentavam me tocar e não conseguiam me tocar, somente assim. Quando o servo entra e continuávamos orando, com as irmãs estavam aqui do lado de fora clamando, e no quarto eu e uma irmã estávamos no quarto e estávamos orando, e quando eu fui encostar minha mão nela, eu não podia. Ela tinha uma cobertura, algo a cobria. Não era normal, ninguém conseguia tocar ela, ninguém tocou. Essa cobertura estava da coluna aos pés, numa distância mais ou menos assim. Então não pudemos tocá-la. E isso foi o que mais me impactou, irmão. Eu já vi uma ministração de mãos, mas nunca havia passado por isso. Algo está acontecendo. Eu comecei a clamar e a dar graças ao Senhor. No momento que eu me senti alegre, irmão. Alegre. A tristeza que havia no meu coração, essa dor que havia, se foi. Eu me senti alegre. Continuávamos clamando. Já aproximado das 4 horas da tarde, irmão. Minha filha então caiu no chão. Caiu naquele estado. Na oração que estávamos fazendo, eu sentia que a respiração ia embora. Eu não podia mais respirar como antes, como agora. Doía muito o abdômen e também o meu coração. E o sangue estava adormecendo, eu senti uma dor no corpo e eu só conseguia dizer: Senhor, me dá força, Senhor, porque eu já não podia mais, já não sentia mais força. E estava acabando minha força. Quando olho para o céu no espiritual, não abri os meus olhos, mas no sobrenatural, olho para o céu e vejo que começa a se abrir o céu. Como se abria o céu? Eu via que os anjos, não um ou outro, mas senão que milhões se reuniam e no meio desses milhões de anjos havia uma luz no meio deles. E era uma luz tão forte, 10.000 vezes mais forte que o sol. E eu dizia: Senhor, és tu que vens aí? No momento que ela caiu, colocamos ela de pé novamente. Queríamos controlar. E aí sim pudemos recolher ela. Ela não tinha mais forças. E as únicas palavras que ela dizia eram: orem, não tenho forças, mãezinha, eu não tenho forças. E ela tinha dor nessa parte. Primeiro no coração e depois nessa parte. E nós estávamos orando. Era clamar e clamar ao Senhor. Nesse momento foi quando tudo ocorreu. Que o Senhor lhe tirou a vida. Eu nunca tinha visto uma pessoa morrer. E eu dizia, sendo serva do Senhor, jamais quero ver alguém morrer. Nesse momento eu estive só, irmão. Foi o mais dolorido ver a minha filha agonizando. Não foi nada fácil, é algo tremendo. Quando ela podia falar as últimas palavras, não se entendia. Eu colocava a mão no seu peito, pus um espelho para ver se ela podia respirar. Eu não respirava mais. Ficou ali, num suspiro, ali ela ficou. No momento eu confirmei, eu toquei, ela ainda não estava gelada. Então eu corri para pegar um lençol e dali a pouco, então ela começou a ficar gelada. Mais gelada, já muito gelada. Seu cabelo ficou todo para trás quando uma pessoa falece. E ela ficou gelada.
Eu estava descendo e eu sentia que meu corpo estava morrendo. Quanto mais eles se aproximavam de mim, sentia que já não estava aqui, que estava saindo e que já não era mais eu. Não estava mais viva, estava morrendo, agonizando. E o meu corpo caiu no chão. Quando caiu no chão, eles já estavam aqui. Minha casa, então, cheia de anjos. E no meio deles, aquela luz que ultrapassava a luz do sol. E foi algo muito difícil quando algo se desgrudou de mim. E era a alma e o espírito, quando de repente veio uma dor tremenda e eu vi o meu corpo deitado no chão. E eu me vejo e pergunto, Senhor, o que está acontecendo? Perguntei isso chorando, gritando, desesperada, porque era algo inexplicável. Senhor, o que acontece comigo? O que é isso? Nesse instante, eu vi o meu corpo, quis agarrá-lo, tocá-lo, queria entrar de novo no corpo. E quando fui agarrar, não conseguia, era como agarrar o ar. Eu gritava, eu chorava porque não podia tocá-lo. Eu gritava, chorava e os que estavam ao redor orando, ninguém me ouvia. E eu dizia, Senhor, ajuda-me, porque era desesperador. Aí nesse momento chegou meu esposo e continuamos clamando. Meu esposo a viu ali. E o Senhor me deu forças, irmão. Nesse momento eu não sabia o que fazer. Do jeito como ela estava ali. Como se estivesse em coma. Mas eu sabia que ela estava boa. E não doente. Então eu fiz um trato com o Senhor. Eu disse, Senhor, que seja feita a tua vontade. Quando nesse momento eu escuto uma voz que me diz... Uma voz muito linda, a voz do Senhor, que é uma voz de trovão, mas ao mesmo tempo de amor. E me diz, não temas, filha, porque eu sou Jeová, teu Deus, e vim aqui para te mostrar o que prometi. Levanta-te, porque eu sou Jeová, quem te sustenta pela mão direita, e te diz, não temas, eu te ajudo. E logo eu me levanto, porque eu estava ajoelhada, vendo meu corpo, querendo entrar no meu corpo e não conseguia. Me levanto, começo a andar e os anjos começam a abrir o caminho. E quando eles começam a abrir, então vem a luz, a refletir aquela luz. Eu olhando e eu sentia uma paz. Desde que eu vi a voz, o temor se foi, o medo se foi. Quando olho para cima e eu vejo um homem alto e elegante, musculoso, um homem que refletia, um homem lindo, e olhava o seu rosto e eu não podia ver porque o seu rosto reluzia. O que eu via era seu cabelo lindo de ouro brilhante, vestes brancas, com um cinto grosso no peito que dizia Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando eu observei isso, baixo os meus olhos aos seus pés e vejo que em seus pés havia sandálias de ouro que resplandeciam. Eram de ouro brilhante, muito lindo. E ele estende a sua mão e eu toco a sua mão. E quando eu me aproximei dele e nos demos as mãos, não foi como antes quando eu quis tocar o meu corpo. Foi diferente, a minha mão não transpassou. Era no sobrenatural, eu não sei explicar direito, é sobrenatural. E eu disse, o que acontece? E ele me disse, eu vou te mostrar o inferno para que venhas dizer à humanidade que o inferno é real. O inferno existe e também a minha glória eu vou te mostrar para que digas ao meu povo que se prepare, porque a minha glória é real e eu sou real. Nesse instante ele me disse, filha, não temas. Disse mais uma vez e digo, Senhor, ao céu eu quero ir, mas ao inferno não, porque o inferno que me falaram aqui é horrível. E ele me disse, mas filha, eu estarei contigo, eu não te deixarei nesse lugar. Vou te mostrar esse lugar, porque muitos sabem que o inferno existe, mas não o temem. Pensam que é um jogo, que o inferno é uma brincadeira. E tem muitos que não sabem, por isso vou te mostrar, porque são mais os que se perdem dos que entram na minha glória. Quando ele dizia essas palavras, eu ouvia e eu via como as lágrimas que caíam nas suas vestes. E ele disse, Senhor, por que choras? E ele me disse, filha, porque mais são os que se perdem
ordem, e eu vou te mostrar isso para que venhas e digas a verdade e que você não voltes a este lugar. Nesse momento tudo começa então a se mexer. A terra se rompe e quando eu olho para baixo estávamos numa altura e o que eu pude ver para baixo era um buraco muito escuro e nós estávamos como numa rocha os dois, os anjos ao redor. E eu dizia, Senhor, eu não quero ir a esse lugar, Senhor. E ele me disse, filha, não temas, pois eu estou contigo. E de repente, descemos a esse lugar, numa fração de segundos. Quando eu vejo, era uma escuridão muito grande. Eu vejo algo grande, um círculo muito grande, e tinham pontas, ouço vozes, milhões de vozes. E sinto que a minha pele queimava. Eu sentia a temperatura muito alta e eu dizia, Senhor, o que é isso? Que horrível este lugar. E ele me disse que esse era o túnel do inferno. Não quero entrar nesse lugar, Senhor, tem misericórdia de mim, por favor. Quando eu dizia isso, eu podia sentir um cheiro nauseante. Era um cheiro repugnante, era um cheiro que estava forte, estava muito feio. Eu dizia, Senhor, não posso neste lugar. E ele me disse, filha, é necessário que venhas e conheças este lugar. E eu lhe digo, por que, Senhor? Por quê? E ele chorava e me dizia, para que você diga a verdade à humanidade, porque a humanidade está se perdendo, são poucos os que entram ao meu reino. Ele chorava e eu comecei a caminhar. Quando ele dizia essas palavras me davam forças, me animava e eu continuava a andar. E quando chegamos ao fim do túnel, e algo que me surpreendeu foi olhar para baixo do túnel. E o que eu pude ver era um abismo cheio de chamas. E eu disse, Senhor, eu não quero ir até lá. E ele me disse, filha, te entrego isto. Era uma pasta muito grande e no meio dela haviam folhas. Era um arquivo de folhas em branco. Ao redor tinha uns fios de ouro. E então me entregou um lápis e me disse, filha, toma este lápis para que você escreva tudo o que eu te mostrarei, o que verás e o que ouvirás. Tudo vais escrever como os estás observando, como vais viver. E eu disse, Senhor, eu posso fazê-lo, mas o que eu já estou vendo já é muito. Senhor, eu estou vendo como as almas estão sendo atormentadas lá embaixo, como as chamas são imensas, como é escuro e só se podem observar as chamas, Senhor. O tempo avançava e eu dizia, Senhor, o que está acontecendo? As lágrimas corriam, irmão. O que mais me impactou foi isso. Mesmo morta, as lágrimas corriam. Quando eu via que as lágrimas corriam, eu corria, pegava um guardanapo e secava suas lágrimas. E mesmo assim elas continuavam a correr por suas bochechas. E eu digo ao servo, o que está acontecendo? Porque eu colocava o espelho para ver se ela respirava. E nada. Tocávamos seu pulso, seu estômago, e nada. E eu digo, o que está acontecendo? E ele diz, olha, o que ocorre é que o lugar onde ela está não é um lugar de sorriso, e sim de tormento. Esse é o lugar onde ela está. Eu vou testemunhar, eu vou dizer que o inferno é real, que existe, mas me tira daqui. E ele me disse, mas filha, ainda não fomos a esse lugar e não te mostrei nada, e já queres que te tire daqui? E eu disse, Senhor, por favor, me tira daqui. E começamos a descer, e ao invés do Senhor me tirar dali, o que ocorria era que íamos descendo para lá. E quando comecei a gritar e chorar, dizendo, Senhor, não quero ir, Senhor. Ele me disse, é necessário que vejas isto. Comecei a ver os demônios horríveis, muito feios. E eu os observo, eram grandes, haviam demônios gigantes, pequenos e de todo tipo de cara. Eu observei como corriam e corriam muito rápido. Eles eram velozes, era inexplicável. Eu via que algo levavam em suas mãos e eu disse, Senhor, por que correm desse jeito? E o que é isso que eles têm nas suas mãos?
E ele me disse: filha, eles correm dessa maneira porque sabem que o tempo é curto, o tempo que fica para destruir a humanidade, em especial ao meu povo. E continuou: e aquilo que levam em suas mãos são os dardos para poder destruir a humanidade, porque cada demônio tem seu nome, e através do nome que eles têm, tem o dardo para destruir a pessoa e levá-la a este lugar, porque a meta deles é destruir a pessoa e levá-la ao inferno. E eu vi os demônios como corriam e vinham para a terra, e ele me disse: eles saem para a terra para destruir a humanidade e trazê-la para este lugar. Enquanto isso acontecia, ele chorava, e eu continuava chorando também. Bom, ele chorava e eu também chorava, porque estar aí nesse lugar não era fácil. É muito diferente você contar algo que vivenciou do que contar algo que você ouviu alguém contar. Porque vivenciá-lo é algo muito difícil, é algo inexplicável nesse momento. Foram 23 horas em coma, nesse estado. Não acudi às autoridades, não acudi nem aos médicos, por uma razão. Senhor, eu espero 24 horas. Se até as 24 horas minha filha não voltar, aí eu vou acudir ao doutor. Mas não foi assim. Antes das 24 horas, o Senhor a trouxe. E logo o Senhor me disse: está preparada para ver o que eu vou te mostrar? E eu disse: sim, Senhor. E ele me levou num calabouço, numa cela, e eu pude ver um jovem que estava sendo atormentado entre as chamas. Quando olho para cima, vejo que naquela cela, naquele calabouço, estava numerado. E todos eram numerados. E o que eu vi eram números, mas não entendia porque estava ao contrário. Eu via também numa placa muito grande naquela cela. E logo que eu vejo o jovem, ele tinha o 666 na sua testa e no seu peito tinha uma placa grande incrustada na sua pele. Era incrustada na sua pele algo que os bichos não podiam fazer nada, as chamas não podiam queimar. E este jovem gritava e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, me tira deste lugar, me perdoa, Senhor. Ele chorava e pedia que o Senhor o tirasse dali. E nesse instante o Senhor lhe disse: já é tarde, é muito tarde, eu te dei oportunidade, você não quis se arrepender. E eu disse: Senhor, por que ele está neste lugar? Algo que me machucou muito foi ver que eu conhecia aquele jovem. Ele era um jovem que aqui na terra tinha conhecido da palavra do Senhor, mas logo se distanciou do Senhor por preferir o álcool, as drogas e o caminho mau. Então não preferiu o caminho do Senhor, e o Senhor o advertiu muitas vezes o que poderia acontecer. E então, quando o Senhor me disse: filha, ele está neste lugar porque aquele que rejeita a minha palavra tem quem o julgue, a minha palavra o julgará no dia vindouro. Nesse instante, ele chorou. O Senhor não chorava do mesmo jeito que chorávamos aqui na terra. Era uma dor no coração. Ele dizia: eu não fiz o inferno para a humanidade. E eu disse: mas por que vai estar aqui a humanidade, Senhor? E ele me disse: filha, o inferno eu fiz para Satanás e seus anjos, que são os demônios. E por causa do pecado, por causa da falta de arrependimento, a humanidade vem para este lugar, porque mais são os que se pedem dos que vão para a minha glória. E ele chorava e me doía muito ver ele chorando. E ele, nesse instante ele disse: filha, eu dei a minha vida pela humanidade, não para que se perda, mas não para que venha para este lugar. Eu dei a minha vida por amor e misericórdia, para que a humanidade se arrependa e possa entrar no reino dos céus. Me doeu muito porque ele se queixava e era como alguém que já não suporta, não aguenta mais o que está vivendo. Então era isso o que doía tanto no Senhor, ver aquela gente que ia para aquele lugar. E eu disse: Senhor, quero que o Senhor me diga se neste lugar tenho familiares.
E ele me olhou, me observou e me disse, eu estava chorando, ele disse, filha, eu estou contigo. Porque eu tinha muito temor. Quando eu estava com ele, eu me sentia segura, mas ao mesmo tempo, eu tinha medo, se me soltasse dele, eu poderia ficar ali. E eu não quero ficar ali. Então eu perguntei se eu tinha familiares e ele me levou numa cela, num calabouço. Eu nunca imaginei que naquele calabouço eu iria encontrar uma pessoa familiar a mim. E eu vi então aquela mulher sendo atormentada, como os vermes comiam seu rosto, era atormentada, os demônios jogavam lanças no seu corpo. Quando isso acontecia, ela gritava e dizia, não, não, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, por favor, me tira daqui. Um minuto, o pior tormento que recebem é lembrar tudo o que fizeram aqui na terra. Porque quando eles estão nesse lugar, os demônios se burlam deles e dizem, adore, louva, porque este é teu reino. Eles gritam porque lembram que conheceram a Deus, sabiam da palavra. E aquele que conheceu a Deus é atormentado duplamente. O Senhor então lhe disse, não há outra oportunidade, ainda há oportunidade para aqueles que estão entre os vivos. E eu disse, então, o Senhor, por que está aqui a minha bisavó? Por que está neste lugar? Eu quero que o Senhor me diga, me explique. Eu não sei se ela te conhecia. Por que ela está aqui no inferno, Senhor? E ele me disse, filha, ela está neste lugar por falta de perdão. E eu disse, Senhor, mas por que isto? Por quê? E ele me disse, filha, porque aquele que não perdoa, eu também não o perdoarei. Eu disse, Senhor, mas tu és misericordioso, o Senhor perdoa. Ele disse, sim, mas é preciso perdoar. Porque não perdoam, muitas pessoas estão neste lugar. Muitas pessoas por falta de perdão. Quando ele me disse essas palavras, me disse, vai hoje à humanidade, diga que é tempo de perdoar, especialmente meu povo, porque há muitos do meu povo que não têm perdoado, que eles tirem esse rancor, esse ressentimento, esse ódio do seu coração, porque é tempo de perdoar. Se a morte o surpreender, aquela pessoa que não perdoou pode ir ao inferno, porque ninguém tem a vida comprada. Saímos daquele lugar. Aquela idosa que era minha bisavó, coberta pelo fogo. Quando o fogo a cobriu, começou a gritar, começou a maldizer a Deus. E todas as pessoas que se encontravam no inferno blasfemavam contra Deus. E é assim que saíamos daquele lugar, como o inferno está cheio de almas sendo atormentadas. Então o Senhor ia caminhando e eu junto com Ele. E ao redor iam muitas pessoas que estendiam as suas mãos para que o Senhor as ajude, para que o Senhor as tire dali, mas o Senhor não podia fazer nada por eles. E então começavam a blasfemar. Ele chorava e dizia, dói o que eles falam, o que eles fazem, porque eu não posso fazer nada por eles. Mas o que te digo é que a grande oportunidade é que eu tenho dizer aos que ainda estão na terra, os que ainda estão vivos e não mortos, esse tem tempo de se arrepender. Então, nesse instante, o Senhor me disse que naquele lugar haviam muitas pessoas famosas e também muitos que conheciam a Deus. E Ele me disse, vou te mostrar a 3 pessoas. Me levou a um lugar onde eu podia avistar a uma mulher que estava ali, entre as chamas, sendo atormentada, e ela gritava e pedia ao Senhor misericórdia. Ele me mostrou com a sua mão e disse, filha, aquela mulher que vês ali, entre as chamas, é Selena. O Senhor me disse que ali estava Selena e começamos a nos aproximar dela e ela dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, Senhor, me tira deste lugar. Ela se arrependia naquele momento e o Senhor dizia, já é tarde, é muito tarde, agora você não pode se arrepender. E ela me viu e me disse, por favor, eu te peço que você vá e diga isso para a humanidade, mas por favor, fale, não se cale. Diga que não venham para este lugar. Vai e diga que não escutem as minhas canções, que não cantem as minhas canções. E eu disse, por quê? Por que você me diz isso? Por que vai e diga isto? E ela disse, porque cada vez que cantam e ouvem minhas canções, me atormentam mais ainda. E quando
quando me atormentam, aquela pessoa que o faz, que canta e ouve as minhas canções, elas estão vindo para este lugar. Diga a eles, por favor, que não venham. Vai e diz que o inferno é real. Ela gritava, os demônios atiravam de longe lanças que caíam no seu corpo. E ela dizia, me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim, e chorava. O Senhor lhe disse, já é tarde. Quando vejo longe o lugar onde estavam todos os cantores que já morreram, o que eles faziam era cantar, cantar e cantar, não paravam de cantar. O Senhor falou, filha, as pessoas que estão neste lugar, o que fazia na terra, tem que fazer novamente aqui, se não se arrependeu. Nesse instante eu vejo distante milhares de demônios que faziam uma espécie de chuva. E eu dizia, Senhor, o que é isso que eu vejo? E eu pensava que estava chovendo de verdade. Quando vejo as pessoas que corriam, quase todos os que estavam nas chamas corriam àquele lugar de chuva. Eles gritavam e diziam, não! Gritavam, me ajuda, Senhor. Porque à distância eles podiam ver ao Senhor e diziam, não pode ser, não. E os demônios riam deles. E eu pensava, o que acontece? E quando vejo que suas chamas se multiplicavam e vejo como os vermes se multiplicavam neles, e não era nenhuma água aquilo, era enxofre, que multiplica a chama e atormenta mais a pessoa. Os demônios riam e diziam, adora e louva, este é o teu reino, aqui é o teu reino, começa a adorar, porque este é o teu reino pelos séculos dos séculos. E eu disse ao Senhor, o que é isso, Senhor? E Ele disse, eu estou separado daquele que não se arrependeu. E o Senhor me levou a um lugar onde havia um homem muito conhecido, que antes, como eu, quando eu vivia uma vida de ânimo dobre, eu pensava que toda pessoa que morresse ia ao céu. Todo aquele que vivia nas missas, elas também iam para o céu. Mas eu estava equivocada. Quando o Papa João Paulo II morreu, meus amigos me diziam, meus primos também, que ele foi para o céu. Na TV, nos jornais, os comentários diziam tantas coisas e falavam que ele tinha falecido e que em paz descansasse com Deus e os anjos no céu. E eu acreditava em tudo isso. Bom, mas eu me enganei com o que diziam as pessoas e logo vejo um homem que estava sendo atormentado naquelas chamas. Vejo o seu rosto. O Senhor me mostrou o seu rosto, e era João Paulo II. E o Senhor me disse, olha filha, aquele homem que você vê ali é o Papa João Paulo II. Ele está aqui neste lugar, está sendo atormentado por não se arrepender. E eu disse, Senhor, mas por que ele está aqui neste lugar? Ele estava pregando na igreja. E ele me disse, filha, porque nenhum fornicador, nenhum idólatra, nenhum avarento, nenhum mentiroso chegará ao meu reino. E eu disse, sim, eu sei que isso é verdade, mas eu quero saber por que ele está aqui, se ele pregou a multidões. E ele disse, filha, sim, ele podia falar muitas coisas, mas nunca falou a verdade como era, nunca falou a verdade, porque eles sabem a verdade, e apesar de saber, eles preferem o dinheiro a não dizê-la, não falar da salvação, a não dar o que existe na realidade, dizer que o inferno é real e que o céu também existe, e agora ele está aqui neste lugar. E quando eu observei, este homem tinha no seu pescoço uma serpente muito grande, escamosa, tinha agulhas na serpente, e eu via como dava voltas no seu pescoço, e este homem tentava tirá-la, e eu via isso, e eu dizia, Senhor, ajuda ele, e ele também dizia, me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim, eu me arrependo, me tira daqui, eu quero voltar à terra para que eu possa me arrepender. Nesse instante, o Senhor o observou e disse, tu o sabias. Sabias muito bem que este lugar era real. Agora é tarde. Não há mais oportunidade. Ali o Senhor disse,
olha, filha, vou te mostrar a vida deste homem. Me mostrou este senhor numa tela muito grande e eu pude observar como este homem fazia tantas missas a uma multidão de pessoas. E como as pessoas estavam ali idolatrando, idólatras. O Senhor me disse, olha, filha, há muitas pessoas idólatras neste lugar. A idolatria não salva. O único que salva sou eu e fora de mim não há salvação. Mas eu amo o pecador, abomino o pecado. Diga à humanidade que eu a amo, que se voltem a mim. Quando eu recebia essa palavra, começava a ver que ele recebia milhares de moedas, muito dinheiro das pessoas. E essa quantidade ele aguardava, tinha muito dinheiro ele. E via ele sentado num trono e logo observei mais à frente que, é verdade, eles não se casam, mas que pude ver algo que não inventei. Foi o Senhor quem me mostrou e que aquelas pessoas convivem com as freiras. O Senhor me mostrou como aquelas pessoas viviam em fornicação. E a palavra diz que nenhum fornicador herdará o seu reino. E quando eu via tudo isso, o Senhor então me falou, olha, filha, tudo isto que estou te mostrando é o que acontece, é o que ele viveu e o que acontece, continua acontecendo entre os padres, os papas que ainda existem. Vai e diga à humanidade que é tempo de se voltar a mim. Então o Senhor me levou a outro lugar, Ele começou a falar e me disse que há muitas pessoas caminhando para o inferno. Começou a me mostrar esse lugar, havia um túnel onde as pessoas iam acorrentadas, com suas mãos e os seus pés acorrentados, e levavam uma carga em suas costas. Iam vestidas de preto, mas me disse, filha, essas pessoas que você vê ali, elas ainda não me conhecem. Aquilo que levam em suas costas é o pecado, mas vai e diga que entreguem suas cargas a mim, que eu os farei descansar, que eu sou quem perdoa os pecados. Nessa hora, disse, filha, vai e diga que se voltem a mim, que eu os espero com os seus braços abertos. E eu vejo como caminham para esse lugar, e vejo como muitas pessoas caminhavam, e eu disse, essa pessoa, Senhor, que vem caminhando é meu primo, aquele jovem que vem ali é meu primo, Senhor, esse jovem que vem ali é minha prima, muitos familiares neste lugar. E eu disse, filha, vieste a este lugar, mas vai e diga a eles que vêm para o inferno, diga a eles que eu te escolhi como atalaia. E eu disse, Senhor, o que é isso? Te escolhi como minha atalaia, porque isso significa ir e falar a verdade. Tens que ir e dizer o que te disse, se não o fazes, aquela pessoa, se acontece alguma coisa a ela, o sangue dessa pessoa será derramado sobre ti. Mas se você vá e fala o que eu te disse, então aquela pessoa já tem uma dívida comigo. Se ela não se arrepende, a responsabilidade sobre ti já não haverá. A conta já é dessa pessoa e o sangue não será derramado sobre ti. Nesse instante, ele me disse que muitas pessoas iam por aquele caminho, muitas pessoas famosas, como por exemplo, é importante falar de Michael Jackson. Este é um homem famoso, muito conhecido mundialmente. Este homem era um satanista. Apesar de que muitos não veem assim, mas é verdade. Este homem fazia pactos satânicos, pactos com o diabo para ter sua fama e ter muitos fãs. Os passos que ele fazia, deixa eu te dizer uma coisa, assim caminham os demônios no inferno, atormentando as pessoas no inferno. Aquele passo que faz assim, caminham os demônios, eles dançam com esse passo que retrocede para trás, assim dançam no inferno. Eles gritam zombando daqueles que estão sendo atormentados. Te digo que Michael Jackson está no inferno. Por quê? Porque o Senhor me mostrou, não quando estava morta, não. O Senhor me mostrou depois que ele faleceu. Me mostrou que Michael Jackson estava sendo atormentado entre as chamas. E eu chorava porque ver alguém no inferno não é fácil.
e ver como este homem era atormentado. Ele gritava, e a pessoa que ouve suas canções, que canta as canções de Michael Jackson e é fã dele, deixa eu te dizer que Satanás está te envolvendo para que você vá ao inferno, mas agora renuncia a isso em nome de Jesus, porque Ele quer te libertar, não quer que você se perca, Ele quer te dar vida eterna, vida em abundância, porque Satanás, através disso, vem e te arrasta até o inferno. E então o Senhor disse: filha, há milhares de pessoas que me conhecem e que vêm por este lugar. E eu disse: como, Senhor, que te conhecem e vêm por este lugar? E Ele disse: aquela pessoa que está longe dos meus caminhos, aquela pessoa que vive uma vida de ânimo dobre. E eu disse: Senhor, mas como é isso? E então me mostra que tem pessoas caminhando por esse lugar. Iam com uma atadura em suas mãos e em seus pés. Também iam com vestes diferentes. Vestes diferentes, não eram pretas, mas eram brancas, mas estavam rasgadas, manchadas e amassadas. E o Senhor me disse: filha, olha como o meu povo tem se distanciado de mim, mas eu não vou por esse povo. Eu vou por um povo santo, preparado, sem manchas, sem rugas e sem nenhuma contaminação. E me disse: vai, diga que se voltem às sendas antigas. E começo a ver muitos dos meus tios, muitas pessoas que tinham se distanciado do caminho de Deus. E ele me disse: vai, diga que eu os espero, que entreguem suas cargas a mim e eu os farei descansar. Nesse instante, ele chorava e dizia: filha, eles vêm para este lugar. Vai e diga aos teus tios, teus familiares que vêm para cá. Verás, filha, que muitos não acreditarão, mas eu sou tua fiel testemunha, nunca te deixarei. E mesmo que eles não creiam, vai e diga a verdade, porque estou contigo e te vou mostrar também, filha, como vêm as pessoas a este lugar. Me levou a um túnel onde haviam milhares de pessoas que caíam no abismo. Não eram 1000 nem 2000, eram como a areia do mar, não dava para contar. Caíam por segundo, caíam jogadas, como punhados de areia, jogadas assim rapidamente. E o Senhor tristemente chorava e dizia: filha, assim se perde a humanidade, assim se perde. E chorava e disse: filha, me dói como a humanidade se perde. Também os demônios se reúnem neste lugar. E eu disse: os demônios se reúnem? Ele disse: sim, os demônios se reúnem para planejar o que fazer com a humanidade. Diariamente eles se reúnem secretamente. E me levou até lá, os calabouços dos demônios, as celas, vi uma mesa de madeira, cadeiras ao redor, e os demônios de todos os tipos. E então o Senhor me mostrou: filha, olha, eles estão planejando ir destruir a família pastoral, destruir os missionários, os evangelistas e todos os que me conhecem. Eles querem destruir, eles têm muitos dados. Os demônios davam risadas, zombavam e diziam: vamos sair para destruir a humanidade e trazê-la a este lugar. O Senhor me disse: vai, diga que eu estou com eles, que não abram portas, não abram brecha, porque Satanás está rugindo como um leão, mas bem diz a palavra, anda como, porque ele não é. O único leão de Judá é Jesus Cristo de Nazaré. E eu podia ver os demônios zombando. E o Senhor disse: filha, eles querem destruir, em especial a família pastoral. Por quê? Porque eles são responsáveis por milhares de pessoas. E muitas pessoas que são as ovelhas do rebanho que o Senhor tem lhe dado, para que essas pessoas então voltem ao mundo, para que elas retrocedam e assim venham para o inferno. Vai e diga para que os pastores falem a verdade, que preguem a verdade, que digam tudo o que eu disser e que não se calem. Nesse momento, saímos daquele lugar e ele me disse: vou te mostrar algo mais. E eu disse: o que, Senhor? E ele disse: neste lugar também há crianças. E eu disse: crianças neste lugar, Senhor? E por que há crianças neste lugar? Tua palavra diz: deixar vir as criancinhas, pois deles é o reino dos céus. Ele me disse: filha,
É verdade, deles é o reino dos céus. Mas aquela criança que vem a mim, porque aquele que vem a mim eu não lanço fora. Nessa hora o Senhor me mostrou um menino de 8 anos de idade. Este menino estava sendo atormentado pelas chamas, e o que ele fazia era pedir: Senhor, tem misericórdia de mim, me tira deste lugar, eu não quero ficar aqui. Ele chorava e gritava, e eu começo a ver aqueles demônios bem conhecidos como Dragon Boys, Ben 10, Pokémon, Doral, etc., que são todos desenhos animados, e eu disse: Senhor, por que este menino está neste lugar? E sai então uma tela que o Senhor me mostrou como este menino estava ali sendo atormentado, mas mostrou também a sua vida antes, como este menino só ficava na televisão vendo os desenhos animados. E o Senhor disse: filha, os desenhos animados, aqueles filmes e novelas que passam diariamente na televisão, são instrumentos de Satanás para destruir a humanidade. E continuou: olha, filha, como acontece isto. E começo a ver que aquele menino era rebelde, não obedecia a seus pais falavam e ele corria jogando todas as coisas no chão, desobedecendo a eles. E quando isso ocorreu, um carro veio e atropelou este menino, acabou com a sua vida. O Senhor me disse: desde aquele instante ele está neste lugar. E então vi este menino que era atormentado, e o Senhor me disse: filha, vai e diga aos pais que instruam ao filho, como está na minha palavra, que é real. Na palavra diz que temos que corrigir a criança com a vara, mas não em todo momento, e sim quando a criança é desobediente aos seus pais. O Senhor me disse algo muito triste, muito doloroso: filha, há muitas crianças neste lugar por causa dos desenhos animados onde há rebeldia. E eu disse: mas Senhor, por que tem a culpa os desenhos animados? E ele disse: porque são demônios que levam rebeldia, desobediência, amargura, ódio às crianças e outros demônios também. E todo demônio que está ali entra nas crianças para que não façam a obediência, o bem, para que as crianças comecem a fazer o mal, porque o que as crianças veem na TV querem fazer igual aqui na realidade. Então, como as pessoas então percebem na realidade que o inferno existe, que o inferno é real, e mesmo as crianças também têm que escolher com quem se vão. E eu disse: Senhor, mas me explique algo, por que há crianças neste lugar? E ele disse: porque a partir de que tenham conhecimento e saiba que existe céu e inferno, eles já têm um lugar para escolher. E o Senhor me disse: filha, agora vou te mostrar o que tenho preparado para o meu povo santo, mas isto não termina aqui. Do inferno há muito mais que contar. E o Senhor me levou para cima. Pelo túnel fomos e logo já estávamos fora do túnel. Fora do túnel era uma claridade, já não havia mais escuridão, não havia mais tormento, onde já não haviam mais chamas. E o Senhor me disse: filha, vou te mostrar a minha glória. Começamos a subir ao reino dos céus. Em cima havia uma porta com letras grandes escritas em ouro: bem-vindo aos reinos dos céus. E o Senhor disse: entra, filha, porque eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Quando disse essas palavras, a porta se abriu e entramos. Quando pude observar aos anjos que adoravam e davam a glória, a honra e louvor ao nosso Pai Celestial. Quando íamos caminhando, nos acercamos a uma mesa e eu pude observar o princípio e não o fim. Eu vi um trono grande e outro pequeno, ao seu redor milhares de cadeiras. Entre as cadeiras havia uma veste cruzada e também uma coroa. O Senhor disse: filha, aquela coroa é a coroa da vida. E quando o Senhor começou a falar, disse: olha, filha, isto é o que eu tenho preparado para o meu povo. Quando eu vejo a mesa, estava coberta com uma toalha branca, com fios de ouro, haviam frutas também, estava tudo muito servido, muito preparado, haviam pratos, umas taças de ouro preciosas, muito lindas, e havia uma vasilha muito grande que estava no meio da mesa, e onde estava o vinho usado para a ceia. E o Senhor me disse: filha, está tudo preparado para quando a minha igreja venha. Começamos a caminhar, pois o Senhor me levou a um outro lugar, onde eu pude ver muitas pessoas num jardim. Neste jardim, eu via pessoas conhecidas na palavra. E aquelas pessoas que eu via não eram idosas, eram jovens de 15 anos de idade a 17, 18 anos. Pude ver um homem, um jovem, que tinha um lenço em sua mão.
e dançava e movimentava adorando o Senhor. E o Senhor me disse: filha, aquele jovem que vês ali é o meu servo Davi. E ele dava a glória ao nosso pai. E logo passou outro jovem e me disse: filha, ele é Josué, ele é Moisés. E começou a dizer: filha, aquele jovem que vês ali é Abraão. E nomeava a cada um, mas todos tinham o mesmo rosto, e eu, vendo a eles, não poderia identificá-los, porque eram iguais. Nesse instante começou a me mostrar mulheres e me disse: filha, aquela mulher que vês ali é a minha serva Maria Madalena, minha serva Sara. E logo me diz: filha, ela é Maria, quem deu à luz a Jesus Cristo, que sou eu. Filha, quero te dizer que ela não tem conhecimento de nada do que existe na terra. Quero te dizer que vá e digas à humanidade, às pessoas idólatras, que o inferno é real, que o idólatra não entrará no meu reino, e diga que se arrependam, e aí sim entrarão à minha morada celestial. Diga que eu os amo, diga que Maria não tem conhecimento de nada, e que é o único que tem que adorar, o único que tem de exaltar é a mim, porque nem Maria, nem Santo Gregório, nem nenhum santo vai dar a salvação. O único que dá a salvação sou eu, e fora de mim ninguém salvará. Me disse em outras ocasiões que ninguém salvará, só Ele pode salvar. A humanidade está enganada, pois dizem que é santo e não é santo, são demônios através dessas imagens, ídolos feitos pelas mãos de homens. Deixa-me dizer que Deus quer te dar o melhor, quer que você entre ao reino dos céus, que você se arrependa e deixe a idolatria de lado, porque a idolatria não salva. Quem salva é Jesus Cristo de Nazaré, quem deu a vida por ti, por mim, por toda a humanidade. O Senhor tem uma mensagem muito grande para a humanidade. Quando ele chorava, me dizia: filha, por favor, não se cale, diga a verdade, diga o que eu te mostrei. Nesse instante eu via como Maria adorava ao Senhor e podia ver aquelas mulheres que tinham cabelo lindo, comprido. E eu disse: Senhor, que bonito esse cabelo que usam. E ele me disse: filha, aquilo que vês é o véu que eu tenho dado à mulher. Mas continuou e disse: filha, vai e diga às mulheres que cuidem o véu que eu tenho lhe dado. Nesse instante o Senhor me disse: também tenho que te mostrar algo muito importante. E então vejo distante, em frente ao que eu estava vendo, uma cidade muito brilhante, uma cidade de ouro. E eu digo: Senhor, o que é isso que eu estou vendo lá? Quero ir até lá. E ele me disse: filha, vou te mostrar o que há lá. O que vês é a morada celestial, as mansões celestiais que estão preparadas para o meu povo. E nesse instante começamos a caminhar. Nos distanciamos de onde estavam aquelas pessoas que adoravam ao Senhor, e quando chegamos a uma ponte de ouro, passamos por essa ponte e as ruas eram de ouro puro. Tudo era lindo demais. Quando vejo ao redor, era brilhante como de cristal resplandecente, e tudo resplandecia como se visse um espelho, e era absolutamente sobrenatural e algo inexplicável. Logo que começamos a andar, estávamos andando, nos aproximamos das mansões celestiais. Vejo então os anjos, milhares de anjos que construíam. Alguns construíam muito rápido, outros construíam lento e outros não construíam. E a minha pergunta foi: Senhor, me diga algo. E ele me disse: diga, filha, o que queres que eu te diga? Senhor, por que estes anjos constroem rápido, outros constroem menos e outros deixaram de construir? E em palavras breves o Senhor me disse: filha, porque meu povo assim trabalha na terra. Os anjos trabalham como trabalham meus filhos na terra. E eu disse: Senhor, não entendo. E ele: filha, meu povo não evangeliza mais. Meu povo não chora mais. Meu povo não vai mais às ruas a repartir dizendo a verdade. Meu povo agora tem vergonha. Diga ao meu povo que se volte aos caminhos antigos. Aqueles anjos que não fazem nada são daquelas pessoas que se distanciaram dos meus caminhos. E o Senhor disse: filha, vai e diga ao meu povo que volte aos caminhos antigos. E começou a chorar. E eu disse: Senhor, por que choras? E comecei a ouvir um cântico que dizia:
aleluia. Mas a voz era de ai, um coro de ai, depois vinha o aleluia. E aí eu digo, Senhor, quero que o Senhor me leve até lá, que o Senhor me leve até onde estão cantando essas pessoas. Se Ele me observou, podia ver como Ele me observava. Não podia ver seu rosto, só via o movimento do seu rosto. Quando Ele me observava e suas lágrimas derramavam por suas vestes e caíam. E eu dizia por que chorava, mas ele não me explicava. Logo chegamos a um jardim lindo, ali dentro das mansões celestiais, e vi umas flores que se mexiam, e eram elas que estavam cantando. O Senhor então me disse, com seu dedo sinalizou, filha, elas me louvam, elas me adoram, porque meu povo já não faz como antes, como fazia. O meu povo já não adora mais, não louva mais, não me busca mais como antes. Por isso te digo, filha, vá e diga ao meu povo que me busque, porque eu vou por um povo que me busca em espírito e em verdade, por um povo preparado e santo. E ele chorando me dizia, eu vou. E agora eu entendo porque o Senhor chorava, porque o Senhor vem. Não vem por aquelas pessoas que estão à metade. Não, o Senhor vem por um povo que esteja buscando espírito e verdade. E logo então o Senhor me disse que eu teria que regressar à terra. E eu lhe disse, Senhor, eu não quero voltar à terra. O que é isso? Como ir à terra? Eu quero ficar contigo. O Senhor me trouxe aqui, eu não vou a lugar nenhum, porque eu estou contigo. E ele me disse, filha, é necessário que voltes à terra para que vá e testemunhe da minha glória, que a minha glória é real e que o que eu te mostrei é real e o que você viu é real, para que vá e digas, para que a humanidade venha a mim, se arrependa e não se perca. Nesse instante, eu chorando, me ajoelho e me inclino a Ele, e vejo umas feridas, então, nos seus pés. E eu pergunto, Senhor, o que é isto aqui? E Ele disse, filha, essa é a cicatriz de ontem, quando eu dei a minha vida pela humanidade. Logo me levantei e Ele me mostrou a cicatriz em suas mãos. E eu disse, então, Senhor, por que ainda tem as cicatrizes? E Ele me disse, filha, porque é a cicatriz que ficou. E eu lhe disse, Senhor, me diga algo, isto não se apagará? E ele disse, filha, isto se apagará quando o meu povo santo esteja reunido aqui. Nesse instante, disse, filha, tenho que te levar à terra, pois tua família e as nações te esperam. E eu disse, Senhor, família? Eu não tenho família. E ele me mostrou com seu dedo a terra e disse, olha, aquelas pessoas que vês ali são teus familiares. Aquele corpo que vês ali é onde tens que regressar. Então eu disse, é hora de sair deste lugar. E me levou por um rio lindo, cristalino, e me disse, filha, entra neste rio e mergulhe. Antes de entrar nesse rio lindo e cristalino de água viva, eu me sentia muito feliz, uma alegria imensa. Então mergulhei na água e quando saí, eu me sentia então mais feliz ainda. E eu pensava que já não regressaria por estar mergulhando na água. E o Senhor então me disse, filha, você tem que regressar à terra. E eu disse, Senhor, eu não quero voltar. E ele disse, filha, vou te mostrar algo. Como vou voltar à terra por um povo santo? Vou te mostrar como será o dia do arrebatamento. E caminhamos. Logo então chegamos a um lugar onde eu pude observar uma tela muito grande. E ali eu via então as pessoas na tela, o mundo inteiro naquela tela. Eu podia ver o mundo todo bem pequeno. No instante eu via que milhares desapareciam. Havia mulheres grávidas que sua barriga desaparecia. Ficavam loucas, gritando. E eu vejo então crianças que desapareciam e milhares de pessoas. As pessoas corriam e gritavam. Não pode ser, não pode ser, o que está acontecendo? E aqueles que conheciam de Deus ficaram. Diziam que Cristo tinha vindo, que era o arrebatamento. Gritavam e tentavam se matar, queriam enforcar-se, queriam se fazer tantas coisas, mas não podiam. O Senhor disse, então, filha, nesse tempo a morte virá, nesse tempo o Espírito Santo não estará mais aqui na terra. Quando o Senhor me disse essas palavras, pude ver um trânsito muito grande, onde haviam milhares de pessoas, e Ele me disse, filha, olha, assim acontecerá tudo. E vi como as pessoas corriam, haviam acidentes, nenhum morto. Podia ver que as pessoas estavam ali, estavam vivos, mas estavam feridos, sim.
Eu vi como então corriam de um lado para o outro, gritavam: Cristo veio, Senhor, me perdoa, me leva contigo. E o Senhor, muito triste, então dizia: já é tarde para se arrepender. E aí então disse: filha, vá e diga à humanidade que me busque, porque neste tempo já não haverá oportunidade. Vai ser muito tarde para todo aquele que fique. E o Senhor viu como a humanidade ficava e começou a chorar. E só disse então: filha, eu vou à terra. Assim como 1 Tessalonicenses 4:16, 17, que diz: pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas não todos vamos para o Senhor, somente aquele que faz a sua vontade e o que vive em santidade, porque o Senhor me disse: somente os santos entrarão no reino dos céus. E algo muito importante que ele me disse: ninguém sabe o dia nem a hora que virei para o meu povo santo, nem os anjos o sabem. E quando ele me disse isso, a tela começou a fechar. Antes de fechar, eu vi as pessoas correndo e dizendo na TV, nas revistas, que Cristo havia vindo. E as pessoas desesperadas quando a tela se fechou. E ele disse: eu vou por um povo santo. E isso foi tudo que o Senhor me mostrou e me trouxe então de novo à terra. No regresso, quando ela voltou, estávamos ali com ela, no chão, esperando o regresso. E eu ouço nada mais. E eu disse: obrigada, Senhor, porque minha filha já está aqui. Eu já sabia que ela estava aqui. Todos agradecemos ao Senhor e aí dávamos sim risada, porque já sabíamos. Chegando às 2 semanas, aí sim ela já deu seu testemunho completo. O inimigo e seus demônios chegavam aqui para atormentá-la. Depois de tudo, ela os via. Eles se escondiam nas sombras. E ao 3º dia, ela não podia falar. E eles chegaram e ela perguntava o que queriam. E eles diziam: viemos fazer um pacto contigo. E ela disse: qual é esse pacto? E eles disseram: que você se cale, que você não diga nada do que viste lá embaixo, porque se você falar, vamos te matar. E ela o repreendia, e eles não iam embora. Quando ela começava a orar e a repreender, chegava uma luz tremenda e eles iam embora. Eram o Senhor, porque ela não tinha força. E ela conta que eram demônios tão feios. Disse que eram grandes e gordos. Disse que não há palavra para descrevê-los. Eram horripilantes. Ela lutava com eles. Eles tentavam enforcá-la, mas ela não tinha forças. Então o Senhor chegava e os demônios então iam embora. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.